Olá, meus amigos, tudo bem? Dando sequência à pesquisa das matérias do concurso do Ministério Público de São Paulo, hoje nós vamos tratar de Direito Processual Civil. A examinadora é a doutora Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira. Ela é procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo em 1969. Também é mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica, PUC de São Paulo, e também é associada ao movimento do Ministério Público Democrático, MPD. Ela integrou o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e atualmente faz parte da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos. O título do mestrado dela é O Ministério Público e Defesa dos Direitos Sociais, obtido em 2015. Esse artigo pode ser obtido, essa tese, no blog, está disponível lá na postagem. Ela também tem um livro publicado chamado Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, comentada pela editora Verbatim em 2010. Tem alguns artigos publicados com os títulos Improbidade Administrativa não se restringe a atos de enriquecimento ilícito, pelo site Consultor Jurídico, em 25 de janeiro de 2016. Reeleição influencia a prescrição para acusações de improbidade, pelo site Os Eleitoralistas. O direito à saúde como cláusula pétrea e o conteúdo desse direito, medicamentos e tratamentos médicos, pelo site também Conteúdo Jurídico. E a improbidade administrativa, prevista no artigo 11 da Lei 842/92 e o seu elemento subjetivo, pelo site Conteúdo Jurídico. Outro artigo também é a luta contra a corrupção e as prisões dos empresários e políticos, pelo site correiocidadania.com.br. A Lei de Responsabilidade Fiscal e Improbidade Administrativa, seminário Lei de Responsabilidade Fiscal, Aspectos Civis e Criminais. Remuneração dos agentes políticos municipais, o site princípio.org, em 31 de julho de 2016, escreveu esse artigo. E tipos de licitação e aspectos restritivos à competitividade no edital, combate aos cartéis. No segundo Congresso do Patrimônio Público do Estado de São Paulo, o princípio da eficiência nas obras públicas, tema central, licitação e contratos de obras, do site princípio.org. Último artigo, improbidade administrativa, dispensa de licitação e dano ao erário, pela revista Consultor Jurídico, 25 de abril de 2016. Todos esses artigos você encontra na postagem que a gente fez no blog, estão disponíveis lá para você acessar a íntegra deles. Eu também coloquei um link na postagem sobre uma entrevista realizada com a doutora Evelise pelo site marcosodré.adv.br, e também há um link do site do Consultor Jurídico onde você vai encontrar vários artigos escritos pela doutora Evelise. Pelas pesquisas que a gente fez sobre ela, eu sugiro atenção aos seguintes temas, Dentro de processo civil constitucional, temas como acesso à justiça, princípios constitucionais do processo, ações constitucionais, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, perfil constitucional do MP, o Ministério Público no novo CPC, processo coletivo, coisa julgada na tutela coletiva, IRDR, incidente de assunção de competência, recursos, legitimidade recursal do MP, julgamento de recursos repetitivos, recurso especial e extraordinário, reclamação e tutela coletiva da posse. Bom, tratando de banca composta por membros da própria instituição, eu analisei as últimas 4 provas objetivas realizadas em 2011, concurso 88, 2012, o 89, 2013, o 90 e 2015, o 91. E os temas encontrados nessas provas foram os seguintes. Nos institutos fundamentais, apenas uma questão falando sobre competência na ação fundada em direito real sobre imóvel em mais de uma comarca, prevenção, artigo 60. Sujeitos do processo, 7 questões, bastante cobrados, sujeitos do processo, falando sobre capacidade processual, desconsórcio passivo necessário entre cônjuges, as hipóteses, artigo 73, parágrafo 1º, sucessão das partes, os artigos 108 a 112, Ministério Público, mais de uma vez foi cobrado sobre o Ministério Público no CPC, direito de ação, artigo 177, hipóteses de intervenção, artigo 178, recomendação do CNMP 16 de 2010, poderes como fiscal da ordem jurídica, artigo 179, a ausência de intimação, nulidade dos atos a partir do momento da intimação não realizada, artigo 279. Essa questão da ausência de intimação caiu mais de uma vez. Litisconsórcio necessário unitário, eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes. Encerrados sujeitos do processo, passando a tutela provisória. Apenas 2 questões, cobrando tutela provisória, uma sobre tutela de urgência, os requisitos, artigo 300, possibilidade de concessão também nas causas não patrimoniais, incompatibilidade com exceção de pré-executividade,
agravo de instrumento das decisões sobre tutelas provisórias, artigo 1015, inciso 1. E outra questão sobre tutela cautelar, responsabilidade pelo prejuízo causado pela efetivação da tutela, artigo 302, e indeferimento da tutela cautelar, artigo 310. No capítulo sobre formação, suspensão e extinção do processo, apenas uma questão, falando sobre suspensão do processo, artigo 313. Processo e procedimento, 8 questões, talvez um dos capítulos mais cobrados, ou títulos mais cobrados nessa prova, nas provas de processo civil. 8 questões, começando sobre do pedido, a possibilidade de pedido genérico em ação civil pública por danos ambientais. Súmula 500 do STF que já está superada. Cumulação de pedidos, requisitos, artigo 327. A ausência do mandado citatório de advertência de presunção de veracidade na falta da contestação não acarreta revelia, posicionamento do STJ. Da prova, bastante questões sobre prova. Poderes instrutórios do juiz, artigo 370. Determinação de ofício pelo juiz de provas não especificadas na ação propostas por menor impúbil, entendimento do STJ. Possibilidade do juiz determinar de ofício nova perícia, artigo 480. Inversão do ônus da prova não acarreta inversão na responsabilidade pelo pagamento das despesas, entendimento do STJ. Necessidade de intimação do autor para comparecimento à perícia médica judicial sob pena de nulidade. Agora, tratando especificamente sobre prova pericial, artigo 464. Prova técnica simplificada, o parágrafo 3º desse artigo. Assistentes técnicos não sujeitos a impedimento ou suspensão, 466. Meios necessários para o desempenho da função de perito, 473, parágrafo 3º. E nomeação dos peritos, artigo 156, parágrafo 1º. Sobre sentença de interdição, 755 CPC e 1773 do Código Civil. Eficácia da sentença no desconsórcio necessário, artigos 114 e 506 do Código de Processo Civil. Sentença de extinção da execução, artigo 924. Sentença no processo falimentar, artigo 100 da Lei de Falências. Coisa julgada, caiu mais de uma vez. Conceito de coisa julgada, artigo 502 e 503. O que não faz coisa julgada, 504. Casos de revisão judicial de questões já decididas, 505. E a autoridade da coisa julgada material é restrita ao dispositivo da sentença. Finalizado a questão de processo e procedimento, passando aos procedimentos especiais. 5 questões, cobrado com uma certa de forma razoável. Ações possessórias, princípio da fungibilidade, o 554 CPC, não extensivas às ações petitórias, cabimento da tutela antecipada genérica na posse velha, entendimento do STJ, uso do campeão como matéria de defesa e comprovação do animus domini, caráter dúplice não impede a reconvenção com pretensão conexa ao pedido possessório do autor, STJ, inventário e partilha, agravo de instrumento da decisão que aprecia o pedido de habilitação de crédito, entendimento do STJ, momento para propuração de sonegados, artigo 1996 do Código Civil, causas de remoção do inventariante, rol exaustivo, 622 do CPC, partilha amigável, ação anulatória e partilha judicial, ação rescisória, entendimento do STJ. Procedimentos judiciais de jurisdição voluntária, disposições gerais, início por provocação do interessado, MP ou defensoria, artigo 720, intimação do MP, 721, não precisa observar legalidade estrita, artigo 723, parágrafo único. Tutela, decisão sobre pedido de escusa, artigo 760, parágrafo 2º. Legitimidade do MP para requerer a remoção do tutor, artigo 761. Recondução do tutor, artigo 763, parágrafo 1º. E finalizando os procedimentos especiais, organização e fiscalização das fundações, elaboração do estatuto, artigo 764, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e artigo 65 do Código Civil. Suprimento judicial da aprovação do estatuto denegada pelo MP, artigo 764, inciso 1. Falando sobre execução agora, 5 questões também. Cumprimento de sentença, impugnação, rol de matérias dedutíveis, artigo 525, parágrafos 1º e 2º. Liquidação de sentença, apuração do valor por cálculo aritmético, artigo 509, parágrafo 2º. Liquidação por forma diversa estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada, súmula 344 do STJ. Defesa discutir de novo a lide e modificar a sentença, artigo 509, parágrafo 4º. Uma aparente antinomia entre essa súmula 344 e o artigo 509 do parágrafo 4º do CPC. Liquidação por arbitramento, 510, e agravo de instrumento das decisões em liquidação, artigo 1015, parágrafo único. Isso foi cobrado mais de uma vez, essa questão do recurso na liquidação de sentença. Da penhora, reconhecimento da fraude de execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fé de terceiro adquirente, súmula 375 do STJ. Ineficácia da alienação ou alienação em fraude à execução, artigo 792, parágrafo 1º.
Execução contra devedor insolvente. Essa questão da execução contra devedor insolvente, o artigo 1052 do novo Código manda aplicar o CPC de 1973. Então, ainda vigente os artigos que eu vou falar agora, sobre insolvência presumida, artigo 750, efeitos da declaração de insolvência, 751, legitimidade para pedir a declaração de insolvência, 753, interrupção da prescrição das obrigações, artigo 777, e natureza declaratória da sentença de insolvência. Depois vamos passar aos processos nos tribunais e meios de impugnação, também 5 questões. Teoria geral, cobrada mais de uma vez, falando sobre princípios fundamentais. Legitimidade recursal autônoma do Ministério Público, artigo 996, cobrado mais de uma vez nas provas do MP sobre processo civil. Recomendação do CNMP, de artigo 16 de 2010. Recursos possíveis de serem interpostos pelo promotor de justiça em primeira instância. Reclamação, ausência de natureza jurídica recursal da reclamação. Reexame necessário, natureza jurídica e cabimento. Apelação, recebimento e efeitos. Embargos infringentes, já revogado. Cabimento à admissibilidade, súmula 169 do STJ. Ele foi substituído pela técnica de julgamento não unânime. Por fim, legislação processual civil especial, 7 questões. Também um dos temas mais cobrados, junto com o processo e procedimento, que a gente falou, foram 8 questões. Começando, assistência judiciária, a Lei 1060/50 e o Código de Processo Civil tratam desse tema. Desnecessidade de intervenção do MP na concessão da gratuidade. Possibilidade de concessão da gratuidade à pessoa jurídica, a súmula 481 do STJ, mais o artigo 98 do CPC. O juiz pode condicionar a concessão à comprovação da miserabilidade e preenchimento dos pressupostos, também entendimento do STJ e o artigo 99, parágrafo 2º, e advogados dativos não possuem prazo em dobro, entendimento do STJ, e recursos cabíveis em sede de assistência judiciária. Ação civil pública, também exigida mais de uma vez, falando sobre competência, prevenção, propositura da ação, artigo 2º, parágrafo único, execução de termo de ajustamento de conduta, título executivo extrajudicial, artigo 5º, parágrafo 6º. Alienação parental, legitimados para alienação parental, perícia psicológica, biopsicossocial pode ser determinada de ofício, artigo 5º da lei, providências judiciais em face dos atos de alienação parental, artigo 6º, suspensão da autoridade parental, alteração de domicílio da criança é irrelevante para determinação da competência, artigo 8º. Mandado de segurança, esse foi bastante cobrado, várias questões, mais de 2, 3 até questões sobre mandado de segurança, falando sobre cabimento, impetração, ingresso ulterior do desconsultativo, coisa julgada e prazo decadencial. Legitimados para o mandado de segurança coletivo, caiu mais de uma vez. Cabimento do mandado de segurança coletivo, mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, liminar no mandado de segurança coletivo, efeitos da apelação contra a sentença denegatória do mandado de segurança e prazo para renovação do mandado de segurança denegado. Finalmente, controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança, súmula 625 do STF, também caiu mais de uma vez essa súmula, esse entendimento. Nas provas acima, como eu acabei de falar, foi cobrado o antigo CPC, só que eu indiquei nos pontos, em todas essas questões analisadas, os artigos correlatos do novo CPC, para você já estudar com o artigo novo. Exceção feita apenas à execução contra devedor insolvente, como eu dito acima, o CPC novo manda aplicar as regras do CPC antigo. Nessas 4 avaliações, a lei seca foi cobrada em quase 80% das questões da prova, a doutrina em apenas 15% e a jurisprudência em cerca de 40%. Eu chamo a atenção de vocês ainda para 3 novidades legislativas e 3 súmulas editadas em 2016 que podem ser objeto de questionamento futuro. A Lei 13.256 de 2016 alterou o CPC de 2015, trazendo novas regras sobre o processo de julgamento dos recursos especial e extraordinário. A Lei 13.300 de 2016 regulamentou o mandado de injunção. E a Lei 13.363 de 2016 alterou o Estatuto da OAB e o CPC, prevendo novos direitos e garantias para a advogada gestante, lactante que tiver dado à luz ou adotado uma criança, e ao advogado que se torna pai. Também trago ainda súmulas 568 do STJ, 570 e 579, todas do STJ. Nessas leis e súmulas estão os comentários do Dizer o Direito sobre elas, você pode depois clicar na postagem para obter o conteúdo integral do comentários do site do Dizer o Direito. E, finalmente, eu recomendo como última sugestão o estudo das novidades trazidas pelo novo código, como o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
o incidente de assunção de competência, tutela provisória e estabilização da demanda, calendarização processual e negócio jurídico processual. Na próxima pesquisa, nós vamos tratar de direito constitucional no próximo vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até mais.